Bom, ainda falando sobre o Congresso Nacional e também a importância das instituições na tentativa de pacificar o país, a gente recebe mais uma vez aqui na Jovem Pan o deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. O deputado está quase conectado aqui conosco. Agora sim, deputado, bem-vindo, como vai? Bom dia, eu vou bem, e você, tudo bem? Tudo bem, deputado. A satisfação está no ar. Bom, deputado, estamos discutindo muito esse processo de transição, nós temos ainda alguns protestos pelo país e eu já começo perguntando para o senhor qual deve ser, a partir de agora, ou como sempre tiveram um papel, mas qual deve ser o papel primordial das instituições brasileiras, dos poderes do Brasil para tentar pacificar o país para já o ano que vem? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a Jovem Pan tem feito uma cobertura realmente bastante extensiva do que está acontecendo no Brasil. Acabei de vir da Holanda, participei de uma missão oficial lá da Câmara dos Deputados junto ao governo holandês. Infelizmente, tive que abreviar a minha estada lá, seriam 3 dias, aliás, ela está ocorrendo até hoje, mas já retornei ontem em virtude dos protestos, manifestações que estão acontecendo no Brasil. E a mídia internacional tem feito uma cobertura bastante grande, mostrando às pessoas na rua o que tem acontecido, algo que está faltando bastante na cobertura da mídia brasileira, que também, em larga escala, infelizmente, tem silenciado diante das posturas autoritárias que vimos emanadas do Tribunal Superior Eleitoral em particular, mas também do Supremo Tribunal Federal, que está dando guarida a muitas dessas medidas, né, que estão calando os brasileiros que questionam. Perguntar não ofende, aliás, perguntar é dever de todo cidadão que quer um país melhor em relação àquilo que os representantes das instituições fazem. Estão me ouvindo? Sim. Então, no meu caso, por exemplo, é absolutamente legítimo que um eleitor me questione, me faça perguntas. Isso vale para todos os poderes, vale para o judiciário, vale para o executivo. Jornalista tem que fazer pergunta, cidadão tem que fazer pergunta e, infelizmente, até quem pergunta está sendo calado, está sendo censurado, isso é muito grave. Para concluir minha resposta, aqui falo então como deputado federal, eu vejo que estou na companhia do excelente parlamentar Paulo Eduardo Martins, que eu tive a honra de ser colega desde o início dessa legislatura e concluiremos ela junto. Infelizmente, a Câmara tem grande parte nesse processo todo. Né? Uma série de oportunidades a Câmara não se posicionou corretamente. Né? Eu ontem dei um discurso falando sobre isso. Né? Eu lembrei o episódio em que foi preso um parlamentar, independentemente das barbaridades que ele falou, sem respaldo na Constituição. Eu lembrei da volta da prisão após condenação em segunda instância, que deveria ter sido feita pela Câmara dos Deputados depois de uma decisão do STF por estreita margem 6-5, que a Câmara até agora não votou isso. Falei também da PEC do voto impresso, independentemente, né, de que qual era a opinião de cada parlamentar, e o deputado Paulo Eduardo Martins era o presidente daquela comissão. Houve sim uma interferência de outro poder diretamente feita aqui ou indiretamente sobre parlamentares para que não fosse aprovado. Então, isso tudo acabou apequenando a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, e o Senado nem se fala, silente diante de tudo isso. Ele que precisa fazer a eventual abertura de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e nada faz. Isso deixa o cidadão bastante aflito e a mim, como parlamentar, bastante indignado. Bom, deputado, agora a pergunta do seu colega de Câmara, deputado Paulo. Marcel, obrigado aí pelos elogios, uma honra dividir esta legislatura contigo, que tem sido muito combativo. Eu acompanhei essa fala que você se refere, você é sempre um orador muito firme e foi muito preciso. A Câmara, assim como o Senado, né, apesar do Senado ter uma prerrogativa que a Câmara não tem, ela não tem se posicionado corretamente, com as exceções, com um grupo da Câmara, mas não é necessariamente um grupo majoritário. Ontem, o deputado José Medeiros teve também as suas redes sociais retidas por decisão do TSE, uma decisão judicial. O deputado José Medeiros, assim como você e eu ainda, estamos protegidos, ou estaríamos protegidos, pelo artigo 53 da Constituição Federal, aquele que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos. Mas, assim como José Medeiros, deputado Coronel Tadeu, deputada Carla Zambelli, enfim, vários deputados com as suas redes retidas. Eu fiz essa pergunta para o José Medeiros na segunda-feira e vou repetir
a você. Você se sente plenamente protegido pelo artigo 53 da Constituição ao ocupar a tribuna da Câmara para falar o que você pensa? Eu sei que você ocupa e fala o que você pensa, mas você se sente protegido para isso? Obviamente que não, deputado Paulo. Obviamente que não. Eu estou tomando risco, eu sei disso. Eu também tenho uma postura talvez diferente de outros parlamentares, eu não utilizo talvez determinadas palavras para falar muitas coisas parecidas, né? Mas eu não tenho dúvida de que neste momento nós vivemos uma espécie de estado de exceção por causa da exceção à regra constitucional feitas já no artigo 53 e tantas outras que se estão criando. Nós vemos uma corte legislando no nosso país. Agora há pouco vocês tratavam da questão do auxílio e do furo no teto, e há uma tese aí de que talvez o Supremo vá resolver esse assunto. Isso é um absurdo, uma questão orçamentária que compete exclusivamente aqui ao Parlamento, talvez seja resolvido também pelo Supremo. Um comentário adicional que eu quero falar, e eu tenho um carinho enorme pelo deputado José Medeiros, aliás, eu admiro muito das falas, da forma como ele se comunica. Às vezes ele exagera, também às vezes discordo, é normal, é da vida, mas me chama a atenção que eu soube desse pedido de GLO pelas redes sociais por meio de um vídeo, e aí é porque já chegou no desespero, né, Paulo, de quando ele já foi censurado. O que eu senti falta, aliás, durante todo esse mandato, e aí é responsabilidade também do governo Bolsonaro, é de articulação das pessoas que estão à direita, ou ao centro, ou mesmo à esquerda, mas que não querem ver censura, né, para fazer alguma coisa na tribuna, para fazer alguma coisa dentro dos meios institucionais. Infelizmente, muitos deputados que deveriam estar aqui na Câmara dos Deputados estão aí postando meme aqui e ali, a gente só encontra eles pelos stories do Instagram. Isso fez falta durante esse período, isso fez muita falta, e eu espero que essa nova legislatura corrija esse rumo, porque muita gente que preferiu viver de rede social acabou nem se reelegendo nessa eleição. E a cobrança deve ser feita pelo eleitor. É isso que eu tenho dito. Essas pessoas que estão indo diante de comandos militares deveriam, na verdade, na minha humilde opinião, estar diante da Câmara dos Deputados e do Senado da República protestando. Aliás, esse movimento já poderia ter acontecido antes, com tanto apoio popular que o próprio presidente Bolsonaro e sua base sempre tiveram, né, independentemente de ter vencido ou não a eleição. Então, este movimento que está acontecendo hoje, no meu entendimento, para manter o seu caráter democrático, deve ser feito diante dos poderes da República constituídos que representam a população, a Câmara e o Senado, para ver se tomam as atitudes que lhes cabem. Amanda Klein. Deputado, bom dia. Esse movimento que o senhor diz que tem caráter democrático perde intervenção federal, que em bom português quer dizer golpe, não aceita o resultado das urnas. Então, pergunto ao senhor, o senhor aceita o resultado das urnas e o senhor é a favor de intervenção federal? Não, Amanda, não sou a favor da intervenção federal e eu discordo da opinião de que as pessoas todas estejam lá por isso. Aliás, a minha dissertação de mestrado, quando eu fiz na Holanda, o meu curso de jornalismo, foi justamente sobre political parallelism, que é a utilização de jornalistas de uma parte da manifestação, muitas vezes até menor do que, aliás, quase sempre só um pequeno percentual da manifestação, mas de pessoas mais radicalizadas que levantam cartazes pedindo medidas mais extremas, a troca dessa parte pelo todo, uma espécie de metonímia jornalística, né? Isso a gente vê acontecendo muito, né? A distorção da mídia sobre aquilo que acontece. Eu não estou dizendo que isso não tenha acontecido, inclusive, repito, o endereço escolhido não é o adequado. Não deveria ser diante de comandos militares, deveria ser, no meu entendimento, diante das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores, diante de quem tem voto, de quem representa a população e tem que tomar uma atitude independentemente da pessoa estar contente ou não com o resultado da eleição. Isso é da vida. O PT, depois da eleição perdida para o Bolsonaro, também fez as ruas, também fez muitas manifestações e hoje isso não parece ser lembrado. Então, isso faz toda a diferença. Nós precisamos ter uma postura. Eu não sei, ando cortando minha... Deu para ouvir tudo, não? Sim, deu para ouvir. Tá, me perdoem que a conexão aqui da Câmara dos Deputados nem sempre é a melhor. Mas em relação
à eleição propriamente dita, não tem problema nenhum em questionar resultado em nenhum lugar no mundo. Nos Estados Unidos foram questionados resultados, acontece todas as eleições praticamente questionamentos. Quando deu a Aécio Dilma também houve questionamento, inclusive o PSDB entrou com um pedido aqui de auditoria dos votos. Isso faz parte da democracia. A democracia se faz antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição. Faz parte da democracia. O que nós não podemos ter é as pessoas que estão questionando e que têm dúvidas, muitas vezes pertinentes, serem caladas. Isso é um absurdo, isso é censura, isso é ditadura. Nós não vivemos mais num Estado de direito pleno no Brasil, quando as pessoas não podem questionar. E tem outro assunto, né? Quando você tem dúvidas a respeito do sistema, as instituições precisam responder às dúvidas para melhorar a confiança no sistema, tem que aumentar a transparência, porque se a instituição responsável, por exemplo, pelo procedimento eleitoral, é questionada e não dá resposta, prefere calar, aumenta só a desconfiança da população sobre o sistema. O efeito é o exato inverso. Então isso é muito grave, muito triste, e nós estamos sendo, de forma geral, calados como população brasileira sobre todo o processo eleitoral, não apenas depois, é bom lembrar, mas durante o processo. Inclusive a própria Jovem Pan foi censurada, o Brasil Paralelo foi censurado, houve uma série de decisões contra Bolsonaro e poucas decisões contra Lula, e todas elas, né, em prejuízo da utilização, muitas vezes até demais, de bandeira do Brasil na campanha, coisas assim absurdas, que daqui a uns anos a gente vai ver e vai dizer como é que isso um dia pôde acontecer no nosso Brasil. Pelo menos essa é a minha esperança, que a gente retome a normalidade democrática e no futuro possa questionar isso com liberdade, porque hoje não é possível. Deputado, para a gente fechar, a pergunta de Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputado. O Brasil inteiro observa violações contínuas e cada vez mais graves dos direitos fundamentais, da liberdade. Criminalização de opinião, uma acusação, um processo de acusação, onde a acusação já é considerada a própria prova, onde o processo é a punição. E, diante disso, a gente vê jornalistas e membros da elite que se calam, apoiam ou até encontram explicações para isso. E o clima geral é de medo, como a gente já falou aqui, né? Todo mundo tem medo no Brasil hoje. E nós estamos, deputado, em novembro de 2022. É um tempo em que a Polícia Federal e as Forças Armadas ainda estão subordinadas a um governo que acredita e que defende a liberdade. Como nós estaremos em novembro de 2023, quando o poder terá sido passado para um governo com uma pauta claramente autoritária? E o que o Congresso pretende fazer a respeito disso? Roberto, excelente pergunta, apesar de eu não ter a virtude de ser evidente, né? Não é algo que me compete. Novembro de 2023 está bastante longe, a gente não sabe nem o que vai acontecer no fim de novembro deste ano de 2022 pelo andar da carruagem. O que eu posso dizer é que eu concordo com grande parte do teu diagnóstico, sobre o problema que nós estamos enfrentando no Brasil institucional, e eu reforço a minha fala inicial. Quem tem condições e deve resolver isso é o Congresso. É o Congresso. Muito vai depender de quem for eleito presidente da Câmara e presidente do Senado agora no próximo dia 1º de fevereiro. Mais fundamentalmente, eu diria, inclusive, presidente do Senado, porque nós temos hoje o presidente do Senado que não pauta processo de impeachment de jeito nenhum de ministro supremo. Para mim, uma grande mudança vai se dar no momento em que o Supremo Tribunal Federal perceber que não está acima dos demais poderes. Ou, talvez não generalizando, que alguns ministros entendam que não são senhores do Brasil, que o Brasil tem dono e o dono é a população brasileira. A população brasileira elege deputados e elege senadores. E parece que isso ainda não está muito claro para a população, e apesar de ter passado apenas poucas semanas das eleições, a gente precisa reforçar. Quem está em Brasília, na Câmara e no Senado, foi eleito pelo povo. Logo, o povo deve pressionar e questionar estas pessoas em primeiro lugar. Não adianta ir primeiro direto no Supremo, no TSE, no Exército, nas Forças Armadas. Não, primeiro você vai nos políticos. Lógico que os políticos contribuíram para a perda de como é que se diz, de prestígio, né, deputado Paulo Eduardo? Porque, infelizmente, muitos dos nossos colegas aqui em Brasília estão aqui apenas para cuidar dos seus próprios problemas e não para cuidar dos problemas do Brasil. Isso só vai mudar à medida que a população chegar aqui e trouxer
de fato, diante dos deputados do Senado, o problema e passarem a pressionar mais. É nisso que eu acredito e é por isso que eu entendo que em novembro de 2023 a gente pode estar muito melhor se houver mais participação popular sobre os representantes eleitos na Câmara e no Senado e que estes, em contrapartida, façam um trabalho muito melhor do que fizeram ao longo dos últimos 4 anos. Ok, deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, obrigada pela entrevista. Boa quarta-feira. Muitíssimo obrigado. Ótima quarta-feira. Um abraço a todos.